Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de Geografia, nosso objeto de conhecimento são as cartografias. Essa palavra aí é difícil, mas vou logo explicar para vocês. Cartografia, nós vamos estudar sobre os estudos dos mapas, croquis, plantas, às vezes aí mapas em 3D. Nossos livros didáticos de geografia, de história, estão recheados aí dos mapas. E às vezes nós olhamos para eles assim e vemos tantas informações que acabamos assim despercebendo detalhes que são importantes para cada um desses mapas. Né? Quando o professor traz ali o Atlas, o Mapa Mundi, o globo terrestre, tudo isso está envolvido ao nosso objetivo da aula de hoje, que é estudar sobre os mapas e como eles são feitos. Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor e já pegando o gancho do que eu disse para vocês, precisamos entender o que seria a palavra cartografia, né? A origem dessa palavra. Então, cartografia, nós temos então o prefixo aqui, carto, né? Carto vem de cartas. E grafia vem de escrita. No caso, então, nós vamos entender que cartografia, ela é o quê? É uma elaboração de mapas, né? Escrita, elaboração gráfica de mapas. Então, existem pessoas que dedicam a sua vida aí estudando um terreno, um determinado local geográfico para fazer um determinado tipo de mapa. Né? Apesar dos mapas que nós já conhecemos, né? O mapa mundi, o mapa do Brasil, né? Os mapas dos continentes, que é o mais habitual de nós usarmos nas nossas aulas, mas podemos fazer também diferentes tipos de mapa. Por exemplo, você pode fazer uma cartografia, uma planta da sua casa até a sua escola. Você pode fazer um mapa ali da cartografia do seu bairro. Enfim, você pode também desenhar, por exemplo, fazer uma planta da sua casa, onde fica o quarto, o banheiro, né, a cozinha. Isso tudo está dentro de quê? De uma escrita e elaboração gráfica de um determinado espaço. Então, a cartografia vai estudar essa dimensão dos mapas, né, a escrita dos mapas que nós encontramos nos atlas e também nos nossos livros. Então, cartografia vem dessa intenção de estudar os mapas. Cartografia é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral. Aqui nós vamos poder, então, estudar as plantas, né, os croquis, né, que vem de muito questão dos desenhos, ou seja, eu vou desenhar um determinado espaço, e também as cartas gráficas. Então veja bem como é amplo o estudo da cartografia. Podemos fazer também, além disso, somente os estudos dos mapas, que é mais comum para as nossas aulas e que também é o nosso objetivo da aula de hoje. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos dar dois tipos, né, dessas representações cartográficas, que são os mapas, de sua forma em geral, os mapas temáticos, diferentes tipos de mapas, e também como entender o que seria uma carta cartográfica ou as cartas cartográficas. Isso tudo vem através de quê? De muito estudo e também de planejamento em cima dos desenhos e escritas. Então vamos entender então o que é mapa. Às vezes a gente pega um mapa assim aberto, né? E ali a gente só entende, não, aquele ali é um mapa. Mas ele também tem o quê? As suas características. Olha só, os mapas são representações da superfície terrestre em uma superfície plana. Olha aqui nossa aula de matemática, ó. Plana, uma região plana. O que é uma superfície plana? É como se você colocasse aquele mapa sobre uma mesa, ou seja, está sobre uma superfície plana. Então, o que aquele mapa ele vai representar? Em geral, a superfície terrestre. Então, toda a parte da Terra, né, do planeta Terra, é desenvolvido em uma superfície plana que nós chamamos de mapas. Então, a mais antiga forma de que a gente conhece são os mapas. Desde o descobrimento do Brasil, isso vão desenvolvendo o quê? Mapas de diferentes lugares.
Então, a pessoa que vai desbravar aquele lugar acaba fazendo um mapa daquele lugar, daquele território. Então, os mapas eles são muito importantes também para o quê? A localização, como nós estudamos lá sobre leste, oeste, as rosas dos ventos, sobre o GPS. O mapa também é um instrumento de localização, que aí a gente vai entender que ele está em uma superfície plana. Essa é a primeira premissa de um mapa. Veja bem, com certeza você vai puxar na memória o mapa mundi, né? Talvez o professor já trouxe para você, ou no globo terrestre, o mapa mundi. Veja só quantas informações. Normalmente a gente brinca na sala de aula, né? Vamos identificar aqui onde está o Brasil, né? Aí mais para frente a gente vai estudando onde estão os continentes, quais são os 5 continentes. Então a gente tem um vasto conhecimento sobre o mapa mundi, né? Trouxe ele aqui porque ele é um mapa muito conhecido nos nossos cotidianos dos estudos. Então veja bem, eu tenho um mapa mundi que mostra aqui os 5 continentes, né? Várias nações e ele está aqui carregado de informação. Então os mapas eles vão aí desenvolvendo, por exemplo, nós temos o mapa do Brasil, o mapa político do Brasil, ou seja, eu já vou ter uma outra diferenciação, eu vou olhar especificamente aquele país. Então o mapa mundi nos dá então uma visão geral do que seria a superfície terrestre. Então, primeiro aqui o mapa mundi. Agora nós temos aqui o mapa político do Brasil. Veja bem que ainda está carregado de informações, né? Nós temos aqui o seu contorno geral do país, nós temos que estar dividido aí nos estados, as capitais e mostrando também algumas cidades. Veja que nós estamos aqui olhando também alguns países da América do Sul, como Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile. Então nós temos aqui então várias informações. Às vezes nós achamos na nossa aula que é simplesmente identificar o nosso país, identificar, por exemplo, o estado e qual a sua capital. É importante? Extremamente importante. Mas ele tem uma visão geral do que seria a nossa cartografia. Você imagina então um país dessa dimensão toda terrestre, né? O Brasil é um país muito grande. E como concentrar então esse país em uma única escala em desenho? Então, isso aí é um estudo muito prolongado e que também nós temos que entender que os mapas eles vão sofrendo alterações ao longo do tempo, né? Porque lembra nas nossas aulas de mudanças e permanências, né? Nosso mundo está em constante movimento, em mudanças. Então, os mapas também eles vão modificando ao longo do tempo. Então, nós temos aqui o mapa político do Brasil. Os mapas também eles vão nos carregar de diversas informações. Elas são podemos ter mapas falando sobre o tipo de vegetação de um determinado país ou de um determinado estado, o clima, né, também de um determinado lugar, o quantitativo da população, temos os mapas dos estados, capitais e cidades, temos também mapas do relevo do Brasil e do mundo. Esse nós vamos falando sobre os mapas temáticos, ou seja, imagina eu ter que colocar, por exemplo, vamos voltar aqui, todas as informações de clima, de população, aqui dentro do nosso mapa político do Brasil. Então fica muito o quê? Carregado de informações. Então, por isso existem essas divisões para que a gente possa entender melhor, detalhadamente, cada população ou cada região. Outro ponto importante de um mapa são que as legendas, ou seja, imagine se você está viajando por uma determinada cidade e a única informação que você tem em mãos é um mapa. Nesse mapa você pode ter certeza, né, dessa cidade, de algumas coisas que você pode encontrar. Então sempre o mapa vai ter uma legenda, por exemplo, se essa cidade ela vai ter estação de ônibus, né? Se ela vai ter, por exemplo, semáforo, se ela vai ter pedágio, que tipo de serviços ela vai oferecer? Se tem escola, se tem museu, né? Então, todas essas legendas elas são importantes para que você possa identificar naquele lugar se ela vai te oferecer aquele tipo de serviço, né? Imagine que você precisa de pegar um aeroporto e lá no mapa não tem. Então, você pode identificar, será que nessa cidade realmente não tem um aeroporto? Mas se você identifica a legenda de um aeroporto, você vai logo entender que lá você vai encontrar esse tipo de serviço. Então, vocês vão encontrar diversas legendas em diferentes tipos de mapa, como também a gente vai ver um pouquinho mais para frente.
Nós temos então os mapas temáticos. Vamos agora falar um pouquinho mais especificamente de cada um. O mapa temático ele vai trazer uma informação detalhada sobre aquele tipo de tema. Veja bem, a cartografia temática ela vai usar os mapas como base técnica de representar informações, tipo fenômenos naturais. Às vezes você vai ter um mapa que naquele local tem uma incidência, por exemplo, de ventos fortes, talvez se você for viajar para um país fora, de tsunami, alta incidência de chuva, né? Então o que? São fenômenos naturais. Principalmente se você vai viajar em regiões altas com muitas rochas, eles vão indicar que lá pode ter risco de deslizamento. Então é importante esse mapa temático de fenômenos naturais. Também temos o mapa temático socioeconômico. O que seria isso? Como aquele país ou aquela cidade se desenvolve. É pelas minas, olha só, Minas Gerais cresceu através das minas de ouro, recordando aqui das nossas aulas de história também, né? Ou seja, como aquele país, aquele estado cresce? A gente tem essas informações do mapa temático socioeconômico. O crescimento populacional é um mapa que sempre está em modificação. Por quê? Né? As pessoas podem nascer também quando podem morrer. Então, esse crescimento populacional, ele vem de índices e gráficos que as cidades, o país, ele também mostra no seu site do IBGE, ok? Nós também temos clima e vegetação e solo. Nós já falamos aqui um pouquinho, né? Nós temos esses mapas temáticos que desenvolvem essas habilidades e a urbanização. Um mapa super importante que a gente pode ver detalhadamente nas cidades. As cidades elas estão em constante crescimento. Ah, surgiu um bairro mais novo, então é necessário que amplie esse mapa da cidade, né? Ah, teve que fazer um desvio de uma estrada, então também se faz essas notificações dentro dos mapas temáticos. Por isso é importante estudar, né, essas variações de tipos de mapa. Veja bem um tipo de mapa temático falando sobre a vegetação brasileira. Olha só a importância das legendas, né? Aqui vocês vão conhecer um pouquinho de cada um tipo da vegetação brasileira. Lendo a legenda aí, você pode ler depois. Nós temos um mapa aqui. Agora eu vou fazer uma seguinte pergunta. Olhando aí para o nosso mapa do Brasil e olhando a vegetação brasileira, se nós olharmos aqui, por exemplo, na região do norte, né? Que é toda essa área aqui, a região do norte. Já estudamos sobre as 5 regiões. Se analisarmos, então, eu vou fazer a seguinte pergunta. Qual é a predominância de vegetação brasileira na região do norte? Logo, você vai lá na legenda. Você vai ver aqui que está mais em verde claro. Então, a legenda nos indica que lá no norte, a floresta amazônica é a vegetação brasileira com mais predominância naquele lugar. Não que só tenha a floresta amazônica, mas entendemos que predomina. Se olharmos aqui então para a região sudeste, onde nós estamos, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Se eu fizer a mesma pergunta, qual vegetação que tem essa predominância? Olha só a cor que predomina aqui. É o cerrado. Então a gente vai identificando, né? Olha, Minas Gerais predomina o cerrado. Qual é a característica do cerrado? E aí a gente vai ampliando as nossas pesquisas e conhecimento. Muito interessante. Aqui nós temos, então, um outro tipo de mapa temático que é sobre o clima do Brasil, né? O clima do Brasil é super diferente. Às vezes lá na região sul é mais fria, na região norte é mais quente. Então isso tudo faz o quê? A gente tem essa ideia, dimensão de como é diferente de um lugar para o outro. Quero só fazer uma observação sobre a parte, olha só, um mapa do clima que chama tropical litorâneo. Por que tropical litorâneo? Pega toda a área de praia, né? O litoral do Brasil, as principais cidades dentro do Nordeste até o Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, que são banhadas pelo mar. Então, são a parte que tem tropical litorâneo. Então, a gente consegue entender aqui um pouquinho sobre o clima, ou seja, qual lugar tem uma predominância maior dentro de um clima. Nós também temos mapas de diferentes rios brasileiros, né? O Rio Amazonas, como ele é um rio muito conhecido, o Rio São Francisco, né?
Então nós também temos essa possibilidade de estudar mapas específicos também para cada tipo de rio, ou seja, é um mapa temático de diferente importância. Agora vamos ver aqui o que são as cartas cartográficas. Não deixa também de ser um mapa, mas ela tem essas seguintes informações. A carta cartográfica é uma representação de, olha só, detalhes que podem ser naturais e artificiais de um determinado lugar, de algum lugar. Geralmente numa escala grande. Ou seja, o que é uma escala grande? É um desenho maior do que a gente possa imaginar. Ou seja, eu vou olhar aquele lugar menor, pequenininho, mas a pessoa que vai fazer aquela cartografia, aquela carta cartográfica, ele vai o quê? Ampliar aquele determinado local, como a gente vai ver agora. Olha só, nós temos aqui uma carta cartográfica da bacia do nosso Rio Doce. O que significa isso? Eu tenho uma visão ampliada de onde o rio ele percorre em todas as cidades, né? E aqui também a hidrografia do Rio Doce, ou seja, eu vou ter com maior detalhe, ou seja, em grande escala, em uma maior escala, toda essa observação de onde o rio passa, em quais cidades, onde ele tem menos incidência de volume, aonde ele tem mais incidência de volume que pode ocorrer enchentes. Isso é importante e mostra também nas cartas cartográficas. Veja bem com esse detalhe nessa daqui. Aqui nós temos em geral uma parte da cidade de São Paulo, mas como a carta cartográfica ela nos dá essa dimensão maior de um determinado local, o que essa carta nos mostra? Na cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, o que eles fizeram? Eles ampliaram, né? Olha só, eu tenho essa dimensão bem maior do que seria a cidade. Então, como a carta pode ser artificial, como nós vimos na bacia do Rio Doce, ela também pode ser natural, ela pode ser artificial, ou seja, eu vou pegar de um determinado que não seja dos elementos da natureza. Então, ou seja, eu vou ter essa dimensão bem maior do que seria uma carta cartográfica de um determinado local. E para finalizar a nossa aula, é só mesmo essa informação aí que vocês já devem estar atento, que nós temos duas formas, né, de representar o nosso planeta Terra. Nós temos a forma de representar no planisfério, ou que seria isso? O desenho do mapa, o que seria o desenho desse mapa? O mapa mundi com mais riqueza, né? Eu tenho então como desenhar o nosso planeta Terra num planisfério, ou seja, no mapa. E também nós temos como representar no globo terrestre, como nós estamos na imagem aqui. Nós conseguimos ver também a sua totalidade do planeta Terra. Então nós finalizamos nossa aula aqui estudando um pouquinho sobre o que? As cartas, os tipos de mapas, os mapas temáticos, para que na hora que quando você pegar agora o seu livro didático, ou então pegar alguma informação dele, você fique mais atento sobre as legendas e das informações que cada um deles possuem. E para acessar a plataforma smedgv.com/aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMedGV. Um forte abraço e aguardo vocês na próxima aula.